Vareta, foi muito legal como começou. Eu comecei a prestar atenção da maneira como todas as crianças lá da igreja, de outras igrejas, de vários lugares do Brasil, gostavam muito das músicas do Diante do Trono. Mas eram canções que muitas palavras eram assim difíceis, as crianças não conseguiam entender tudo. Então começou a nascer no meu coração o desejo de fazer canções que ajudassem as crianças a conhecer o amor de Deus, mas que fossem assim numa linguagem bem infantil, algo que elas pudessem realmente entender. E é claro que fosse bastante divertido, né? Foi assim que surgiu a ideia de fazer o Crianças Diante do Trono. E nós, Ana? De onde viemos? Como nascemos? Quem somos? Quem escolheu nossos nomes? Quem nos desenhou? Calma, Tunico! Bem, deixa eu tentar responder todas as suas perguntas. Quando a gente começou a planejar melhor este trabalho para crianças, eu tive a ideia de criar os personagens que fossem brinquedos e que fossem muito divertidos, personagens com quem eu fosse interagir durante as gravações, as músicas, os vídeos, personagens que atraíssem as crianças e que pudessem realmente falar ao coraçãozinho delas. E eu tive a ideia de trabalhar com uma loja de brinquedos. Brinquedos são fascinantes, toda criança gosta de brinquedos. E depois essa ideia foi melhorando e nós passamos então da ideia de uma loja de brinquedos para uma brinquedoteca, que é um lugar especial que existe em algumas escolas, onde as crianças aprendem brincando. E na hora de escolher quais seriam os brinquedos ali da brinquedoteca, que conversariam comigo, que estariam participando mais ativamente nas histórias, nós pensamos nos bonecos, um menino e uma menina, que são a Bia e o Ed. E também pensamos num animal que representasse os animais que correm risco de extinção. E foi assim que você nasceu, o Mico Tonico, representando o mico-leão dourado, que é um animal do nosso Brasil que corre o risco de extinção. O Vareta foi um brinquedo que eu brinquei muito na minha infância. Aquele tubo cheio de varetinhas coloridas e também um brinquedo barato, simples. Muitas crianças brincam de vareta. E é claro, na hora de inventar o bolota, a ideia foi ótima, porque a bola é o brinquedo mais popular do nosso Brasil. Que criança não gosta de brincar de bola, não é? Foi assim que vocês nasceram. Mas o que acontece primeiro, Ana? Deus te dá as músicas e então vem a história? Ou primeiro surge a história e depois as músicas? Até hoje, Deus deu primeiro as músicas e depois as pessoas responsáveis pelas histórias, que são João Lúcio e Helena, que me ajudaram durante todo o processo de criação. Eles pegam as músicas e desenvolvem um enredo, desenvolvem uma história que liga essas canções. Mas quem sabe, no próximo CD, a gente vai ter a história primeiro. Fica a cargo de Deus, Ele pode fazer como Ele quiser. Ana, no primeiro CD, você falou sobre várias coisas. E neste novo trabalho, você falou todo o tempo sobre amizade. Por quê? Bia, no primeiro CD, aquilo que Deus colocou no meu coração, muito forte, foi de fazer canções que pudessem transmitir para as crianças coisas que foram importantes na minha infância. Coisas boas, que eu queria que elas também aprendessem, e algumas coisas ruins que eu não queria que elas experimentassem. E por isso cada música traz uma mensagem. Todas elas são lindas, são uma bênção, mas elas têm uma mensagem individual, separada em cada canção. Já nesse segundo CD, a mensagem que estava forte no meu coração era uma só. Eu preciso levar para as crianças a mensagem de que elas podem ter um relacionamento íntimo com Deus. Elas podem ser amigas de Deus e não apenas conhecer Deus como alguém que está longe, distante, que não faz parte da vida delas, mas pelo contrário, assim como eu desde criança tenho andado juntinho com Jesus, foi essa mensagem que eu quis transmitir, uma só, a amizade com Deus. Eu gostei muito dessa nova história. Eu queria que você contasse para nós um testemunho de alguém que foi tocado por Deus através do Crianças Diante do Trono. Conta, Ana! Sabe, lá no estado do Espírito Santo, aqui mesmo no Brasil, existe uma instituição que é sustentada pelo governo, que trabalha com crianças carentes
crianças muito pobres, crianças que também sofreram vários tipos de violência. Às vezes elas foram abusadas, pessoas bateram nela muito forte e elas foram assim muito machucadas, não só no corpo, mas também no coração, na alma. E nessa instituição, essas crianças ficam esperando uma solução. Muitas delas não têm mais papai, não têm mais mamãe, não têm para onde ir, não tem mais ninguém para cuidar delas. E por isso, quando elas chegam ali, elas estão totalmente sem esperança. Aí, uma das professoras que trabalha neste lugar, ela é cristã e ela tinha o CD Diante do Trono 1. E ela escreveu uma cartinha para mim, contando sobre como as crianças daquele lugar amam as nossas músicas. E sabe qual que é a música preferida? Aquela que diz assim, que Deus traz esperança ao pequeno coração. E elas amam cantar essas canções. E todas elas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e começaram a experimentar coisas lindas com o Senhor, como milagres. Uma delas até reencontrou a mamãe e o papai e voltou para casa e tá uma bênção. É muito legal ver o que Deus fez na vida daquelas crianças através das nossas músicas.